Boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Coisa séria, irmão, a parábola das 10 virgens, hein? Não é tempo para a igreja permanecer em ignorância, irmão, porque a lâmpada acesa, ela representava o conhecimento, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, amém? Então uma igreja ignorante, ela não vai para o lugar de intimidade, ela vai ficar ali, seguindo Deus de longe, descomprometida, desinteressada. Só que quando o noivo chegar, só quem tiver a lâmpada acesa vai entrar com ele, irmão, amém? Então que você hoje possa pagar o preço para buscar esse entendimento, amém? Para se aproximar de Deus, se aprofundar em Deus, se libertar de toda a ignorância, porque os tempos estão sendo remidos, irmão. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos, amém? Não sabemos, né? A gente antecipou o culto para as 6 da tarde. E aí a Rosiane até brincou comigo: pastor, eu acho que o senhor ganhou um bônus, porque ao invés de terminar mais cedo, terminou no mesmo horário, mas começou mais cedo. Mas é o nível de paixão. Quando você está apaixonado, irmão, você quer ficar com a pessoa. Quando você não está, mesmo que casado, você não suporta ficar em casa. Pelo contrário, nasce uma falsa generosidade em você, que você quer fazer o bem para todo mundo de fora, só para não ficar em casa. Então todo mundo que te solicita: não, eu vou, não, deixa que eu vou, não, eu faço, não, eu estou lá, só para não ficar mais em casa. Por quê? Porque a paixão está esfriando, porque às vezes o lugar, o ambiente familiar está com problemas, amém? E na vida com Deus é a mesma coisa, irmão. A gente tem que passar horas com Deus, até você perceber que 1 hora é pouco e você quer 2. Aí quando 2 se tornar uma rotina, você quer 3. Não era assim na época do namoro apaixonado? Na hora de ir embora, fica mais 10 minutinhos. Aí 10 minutinhos, meia hora, você fala: não, agora eu vou. Não, mas você falou que ia ficar, mas já passou meia hora. Não, mais 10 minutinhos. Não é assim, irmãos? A gente precisa disso, se apaixonar por Jesus Cristo, porque Ele está apaixonado por nós. Diga glória a Deus. Coisa triste nessa vida é um amor não correspondido. É ou não é? Pessoa emagrece, não dorme, pessoa não come mais, no trabalho não vai bem. Não é assim, irmão? Vem para a igreja, se for crente, só chora. Jesus, mas era ele, mas era ela. Irmão, tem um que está perdidamente apaixonado por você: Jesus Cristo. Corresponda a esse amor. Diga glória a Deus, amém? Antes da gente abrir a Bíblia, eu quero ler um texto. Jeremias 9 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Então você vê força, poder, sabedoria e riqueza. Irmão, esses três tópicos, as 3 colunas do orgulho humano. Quando você conhece uma pessoa rica e humilde, você fica fã dessa pessoa, porque geralmente a riqueza faz com que essa pessoa se glorie. Quando alguém ocupa uma posição de poder e você ainda assim vê essa pessoa com humildade, você fica fã dessa pessoa. Você diz: poxa, pastor, estava ali, olha, com o presidente da república, paguei um pão de queijo para ele. Pensa numa pessoa simples, porque ele tem o poder, mas o comportamento é de uma pessoa simples.
porque o poder gera orgulho no ser humano. E a sabedoria, quando você encontra alguém muito inteligente, irmão, geralmente vai gerar orgulho nele. Se um pastor ele é muito dotado de conhecimento da Bíblia, possivelmente ele vai ser nariz empinado, orgulhoso, soberbo. Sabe, aquela pessoa que acha que já aprendeu tudo e ninguém mais pode compartilhar nada com ele. Deus está dizendo, não convém que se faça assim. Não se glorie o sábio na sabedoria, o forte na força e o rico nas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender e me conhecer. Deus está dizendo, olha, se você quer um motivo para se gloriar, glorie-se em me conhecer. Quando as pessoas falarem de Deus, você vai dizer, esse eu conheço, esse eu sei quem é, meu amigo, de todas as horas, falei com ele hoje, ele falou comigo também. Já não parece soberba, sim ou não? Deus está dizendo, essa pode. Se orgulhe de conhecer a Deus, irmão. Por que que nesses dias eu tenho falado muito do falso Cristo, do falso Deus, do falso profeta? Porque só conhecendo o falso e o poder que ele tem, é que a gente vai dar valor no verdadeiro. Sabia? Tudo na vida é assim. Você compra um produto com uma imitação, você olha e diz, pastor, é a mesma coisa, faz a mesma coisa e paguei metade do preço. Só que aí daqui a pouco, irmão, aquele preço, aquele valor que parecia lucro, se torna um prejuízo. Aí você começa a dar valor no original. Eu devia ter pagado um pouco mais e comprado o original. Teria gasto uma vez só. Então, se a gente não conhecer o falso profeta, nunca vamos dar valor no verdadeiro. Se a gente não ouvir falar do falso Cristo, nunca vamos nos gloriar em conhecer o verdadeiro. Amém? Se você quer se gloriar, glorie-se em me conhecer. Agora lá dentro de você, responda para si, eu posso me gloriar e bater no peito e dizer, eu conheço a Deus. Porque às vezes a gente conhece o Deus que a gente quer conhecer. Às vezes conhecemos um Deus que é paz e amor. Por quê? Porque nos convém. Porque assim ficamos confortáveis com os nossos pecados. Às vezes conhecemos um Deus, irmão, que a religião apresentou para nós, de regras, de não pode isso, não pode aquilo. Mas quem é o nosso Deus? Ele diz assim, eu sou o Senhor que faço bondade, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Bondade, mas justiça, mas juízo. Amém? Você sabe o que é ser justo? É não ter dois pesos e duas medidas. Na lei de Deus, as escrituras diziam que todo pecador morreria pelo seu pecado. Aí a nação, o povo, o ser humano, a humanidade se corrompe a tal ponto que seria necessário todos morrerem de novo, como na época de Noé. Só que aí Deus, ele decide absolver o pecador. Como que Deus é um Deus justo, se ele está decidido agora a absolver o pecador? Porque é pecador, não importa, irmão. Se eu sou justo, não importa se o pecador é da sua casa ou da minha casa.
A justiça é para todos. Como diz o ditado antigo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é assim? Acho que é isso. Isso é ser justo. Então o Deus de toda justiça decide absolver o pecador. Então ele precisa de um bode expiatório para lançar toda a sua ira, toda a sua fúria, para cumprir justiça contra o pecado. E aí nasce Jesus com esse propósito. Isaías 53, a Bíblia diz que o Senhor se agradou de moê-lo. Deus se agradou em moer a Cristo, porque naquela hora ele não olhou a Cristo, ele olhou os pecados. Ele estava exercendo justiça, juízo. Amém, irmãos? A gente precisa ser muito inteligente nesses dias. Ontem o Hudson me mandou uma matéria que o Sérgio Moro vai começar um pente fino nas igrejas sobre lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? É pegar, por exemplo, do dízimo e da oferta e transformar esse dinheiro num dinheiro limpo para que eu possa desfrutar dele. E na matéria dizia assim: como a maioria dos grandes líderes são um dos homens mais ricos do Brasil, vão ser investigados. Aí daqui a pouco, irmão, vão falar que está perseguindo a igreja. Não, não está. Porque se alguém está usando a igreja para lavar o dinheiro, já está fazendo mal para a igreja. Então a justiça vai fazer bem. Está entendendo, sim ou não? Vai fazer bem. Então quer dizer, aí quando coloca um político na cela, a gente diz que é justiça, mas quando coloca um líder religioso, a gente diz que é perseguição. Será? Irmão, dias de discernimento a gente precisa. Amém? Nós precisamos de dias de discernimento. Deus está dizendo: você quer se gloriar? Glorie-se em me conhecer. Diga glória a Deus. Amém? Então cuidado, irmão. Cuidado com o poder de persuasão, porque Paulo disse: o meu evangelho não consistiram em sabedorias de palavra humana, de persuasão de homens, mas de Cristo. Amém? Então é esse o evangelho que a gente tem que se agradar. É justiça. Ande certo, que não tem o que temer. A lei não é para quem cumpre a lei, é para quem infringe ela. Diga glória a Deus. Amém? Então o que eu quero? Pastor, eu quero denunciar a coisa errada, irmão. Mas para denunciar a coisa errada, eu preciso fazer a coisa certa. Então se um prédio foi construído torto, o jeito de mostrar isso é construir um reto do lado. Diga glória a Deus. Então, como um líder que hoje Deus nos colocou, a minha intenção, responsabilidade e encargo é esse, irmão. É abrir mão de toda a glória para se tornar semelhante a Cristo, que abriu mão de sua glória. E a Bíblia diz: pegou uma bacia com água, foi lavar os pés dos seus discípulos. Consegue imaginar isso de um Deus? Se a gente olhar, irmão, dias atrás ele estava lá no céu, no trono, coroa. Agora ele está lavando os pés. A mente religiosa não aceita isso. O Pedro já falou: não, meus pés o Senhor não vai lavar não. Eu é que careço. Jesus foi ser batizado por João. João falou: não vou te batizar não. Eu é que careço ser batizado. Irmão, a posição que Deus dá ao homem é em favor das pessoas, não sobre as pessoas. Diga glória a Deus. Amém? Quando Deus levanta um pastor, um ministro, é em favor das pessoas. Ele levantou por causa das pessoas. Não é sobre as pessoas, não é em favor da própria vida. Não é se auto-beneficiar, não é se encher de privilégios e mordomias.
Isso é característica do falso, não do verdadeiro. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 15. Mateus 15. Tema da mensagem hoje é: homens que nunca deveriam ter sido levantados na obra de Deus. Mateus 15, versículo 7. Mateus 15, versículo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo, preste atenção que não é do povo, dos membros que Jesus está falando. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem, irmãos? De homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizam. Então a tradução diz: se enfurecem. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou, será o que, irmãos? Arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na onde? Na cova. Olha aqui para mim, por favor. Não há problema em ser cego. O problema você terá se você deixar outro cego te guiar. Não há problema, irmão, em ter até um certo nível de ignorância. Problema você vai ter se você deixar outro ignorante conduzir você. Amém, gente? Você está entendendo, sim ou não? Jesus começa a adverti-los, os líderes, e dizendo: olha, vocês são hipócritas, bem que Isaías profetizou a teu respeito. Vocês me honram com lábios, mas o coração está longe. Vocês ensinam doutrinas que são preceitos, conselhos de homens. Vocês são condutores cegos, guiando outros cegos. Vocês são uma planta que o meu Pai não plantou. Está entendendo, sim ou não? Ou seja, vocês estão aí, mas não deveriam estar. Vocês foram plantados aí, mas não pelas mãos do meu Pai. Entenda isso, irmãos. O falso profeta, o falso Cristo, o falso mensageiro, ele sempre existiu. Por quê? Porque alguém os plantou. Agora Jesus, ele está liberando uma profecia e dizendo: toda planta, toda árvore que o meu Pai não plantou, vai ser arrancada. Diga glória a Deus. Vem dias, irmãos, vem dias que toda a árvore que o Pai não plantou será arrancada. Escreve isto. Amém, gente? É necessário. É necessário. São homens, irmão, que a Bíblia diz contaminam. Jesus falou: olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Então estes líderes, irmão,
tem contaminado a igreja brasileira. Tem alguma coisa errada com a igreja brasileira. Pastor, mas será que é só a brasileira? Eu não sei, eu estou falando da causa que eu conheço. Por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo um nível de hipocrisia que a gente sabe o que está errado, propaga lá fora o que está errado e é conivente com o erro, e aceita o erro. Eu vi uma reportagem de um pastor que foi pregar num centro espírita e foi um escândalo. Agora eu vi que o pai de santo desse terreiro veio pregar na igreja dele. Aí imagina você aqui sentado assistindo um culto de alguém, irmão, que professa outra fé, que acredita, irmão, em tudo aquilo que é anticristo. Agora me diga, como que os membros conseguem congregar nessa igreja e não se espantar, e não se assustar? Como que a esposa deste pastor olha para o marido pastor e não diz: você está ficando louco? Você está ficando doido? Irmão, porque Jesus, ele comeu sim com os pecadores, mas os pecadores não comem com Jesus. É diferente. Jesus entrou no território dos pecadores, mas os pecadores não vão entrar no território de Jesus. A Bíblia diz no livro dos Salmos: quem habitará no seu santo monte? Quem se achegará no seu santo lugar? Aqueles que é limpo de coração, aquele que tem as mãos santas. Você está entendendo a diferença, irmão? Talvez, irmão, eu vou poder ir pregar em algum lugar aonde a doutrina deste lugar não está de acordo com a Bíblia, mas daí trazer o tal pregador para pregar aqui. Mas o que me espanta é o membro na igreja não achar isso estranho. Me espanta a Eva conversar com a serpente e não achar estranho ver uma cobra conversando. Está me entendendo, sim ou não? Aí estava conversando, vou trazer mais perto, com um amigo, um conhecido. E aí, na brincadeira, eu disse assim: vou levar uns dízimos lá, porque assim ele para de pegar no meu pé. E aí ele disse: aí você está certo, porque aquele lá, você pode ter porte de arma, você pode ter matado, mas você levou o dízimo para ele, ele vai dizer: você está certo, glória a Deus, Deus te abençoe. E aí eu te pergunto, um pastor que age assim, está certo ou está errado? Está errado. E o que há com o membro que vê isso e é conivente com isso? Irmão, só há falso profeta porque há falso cristão. Irmão, o pastor cheio do Espírito Santo só vai fazer bem para membros que querem ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Pastor carnal, diabólico, só vai fazer bem para membros diabólicos e carnais. Porque se tiver um filho da luz no culto, vai dizer: não, eu não volto mais aqui, isso aqui não é de Deus. Cadê o meu Cristo? Cadê o meu Jesus? Cadê a palavra viva? Que testemunho é esse? Que procedência é essa? Que atitude é essa desse homem que se diz de Deus?
Agora, a partir do momento que eu estou sendo conivente e confortável com isso, então sou tão trevas quanto ele. Está entendendo, sim ou não? Agora o meu pai está dizendo, ó, eles contaminam. Eles contaminam. O que é contaminar algo, irmão? É deixar algo doente. A igreja do Brasil está doente, os membros estão doentes, os pastores estão doentes, ministros de louvores estão doentes. Por quê? Porque o que tem saído da boca desses homens está contaminando, está trazendo enfermidade para a igreja. A igreja está enferma. A igreja, ela é terrena. A igreja, ela só se preocupa com os dias de hoje, da terra. A igreja, irmão, ela quer a glória dos homens, ela quer o aplauso, ela quer o sucesso, ela quer o reconhecimento. Olha, irmão, eu prefiro as minhas crises, e Deus sabe que eu tenho mais do que eu gostaria, mas eu prefiro as minhas crises do que viver confortável com os meus pecados, confortável com as minhas falhas, confortável com aquilo que está de errado. Como Paulo dizia, miserável homem que sou. Então a gente precisa compreender as Escrituras, porque é muito fácil, irmão, detectar a árvore que não foi o pai que plantou. Como? Livro de Marcos, abra lá por gentileza, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. Marcos capítulo 11, versículo 12. Quem achou, diga glória a Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão o quê? Folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Pula no versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Amém? É muito fácil detectar a árvore, irmão, que não foi o pai que plantou. Por quê? Porque ela não se sujeita a Cristo. Em João capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio Jesus era o verbo, e tudo que foi feito pelo verbo, pela palavra. Então Deus liberou o verbo: haja luz, houve luz. Deus liberou o verbo e diz: terra, produza. E a terra produziu. Quando Jesus vai àquela figueira, e ela não satisfaz a Cristo, ela não produz para Cristo, ela não se sujeita, ela não reconhece a autoridade de Cristo. Irmão, toda a criação estava sujeita. Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, se Jesus disse à terra: produza, e elas produziram as ervas, aquela figueira tinha que produzir para Jesus o fruto. Então a gente tem que ter discernimento, porque, poxa, você consegue imaginar um homem conversando com uma árvore? Jesus, ele está amaldiçoando a árvore. Será que era só isso que ele queria sinalizar para nós? Porque a Bíblia diz que todo aquele que for sujeito a Deus será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Então ele está sinalizando mais coisas, porque depois de amaldiçoar a árvore, ele entra no templo e quebra tudo lá.
Ele diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões. Mas antes de entrar no templo, Jesus já estava, irmão, fazendo a obra, sinalizando alguma coisa. São situações, irmão, que a gente precisa ter entendimento, discernimento, para não sermos mais ignorantes. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que o Espírito Santo, ele produz frutos. E se Jesus visitar a figueira, ela tem que ter frutos do Espírito, porque se não tiverem, vão se secarem até as raízes, até morrer. Por quê? Porque eles recebem vida das raízes e não do cabeça, que é Cristo. Vem dias, irmão, que qualquer pastor, qualquer ministro, qualquer pregoeiro que não recebe vida do cabeça, que é Cristo, mas que a vida que eles recebem vem das suas raízes, raízes teológicas, raízes evangélicas, vão secar e vão morrer. Vão secar e vão morrer. Não basta só ter folhas, tem que ter frutos. São homens de folhas, homens de aparência. Jesus estava dizendo: homens hipócritas, homens que representam. A palavra hipócrita significa isso: representante, ator. Homens de folha, irmão, homens de folha vão secar nesses dias, vão definhar. E se você for um crente sadio, vivo, quando você ouvir um homem desse, você vai logo detectar, você vai logo perceber: não, aí é só folhas, aí é só aparência, é só grito, é só pulo, é só isso, é só aquilo. Não tem a vida do cabeça, a vida dele vem das raízes. Então ele vai propagando aquilo que ele aprendeu a vida inteira. Quando Jesus disse: olha, está vendo a estrutura desse templo? Eu vou derrubar tudo e levantar outra em 3 dias. O que Jesus estava dizendo, irmão, é que vai ter que parar algumas coisas para começar outras. Mas se eu recebo vida só das minhas raízes, então eu vou propagar tudo o que eu aprendi no outro ministério, porque eu sou sustentado pelas minhas raízes. É a única escola que eu tive. Você está entendendo, sim ou não? Todo aquele que recebe vida das raízes vai secar, irmão. Por quê? Porque ele não produz o fruto que Jesus deseja. Então olhe bem nesses dias, porque você vai ver muita árvore frondosa, cheia de folhas, aparentemente um sucesso, aparentemente, irmão, uma bênção, até Jesus fazer uma visita para ela. Porque se Jesus não achar fruto nela, já era. Pastor, mas o texto diz que não era tempo de figos. E você acha que diz por um acaso? Quando Jesus chega, irmão, já não há mais tempo. Ou você tem ou não tem. Está entendendo, sim ou não? Talvez você se assemelhe a essa figueira. Não, pastor, tudo tem seu tempo, né? Eu ainda não estou no meu tempo de fazer a vontade de Deus. Eu ainda não estou no meu tempo assim de mergulhar profundo. Eu ainda não estou no meu tempo de fazer a obra. Eu ainda não estou no meu tempo. Eu estou começando, pastor. Irmão, se Jesus chegar, não há mais tempo. Não tem mais conversa de você falar: não, pai, mas dá uma colher de chá, porque não é tempo de figo. Porque os tempos que nós estamos vivendo hoje também não é tempo de santidade. Não é tempo de uma palavra como essa. Não é tempo, irmão, de duras repreensões.
Não, a geração de cristão hoje quer ser massageada no ego, quer ser alimentada na alma, quer, irmão, ser inspirada, quer se sentir leve. Só que o Evangelho de Jesus Cristo tem um peso. Que peso? O peso da cruz. E nós não podemos ser negligentes à cruz. Amém? Eu preciso valorizar a cruz. Outro dia eu ouvi um sábio pregador que ele disse assim: quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Mas não é uma festa para o pecador, é em festa a Jesus, glorificando a Ele. Olha, a obra da cruz salvou mais um. Está entendendo, sim ou não? Então se Jesus chegar, irmão, não vai ter argumento. Não, mas eu estava esperando o tempo. Ele já falou: quem observa o tempo nunca vai semear. O tempo é agora. É agora a chance que eu e você temos. Diga glória a Deus. Amém, gente. Amém, povo de Deus. O que Jesus está querendo dizer, irmão, é que quando Ele chegar na árvore, não tem desculpa. Quando Ele chegar diante das virgens, ou você tem a lâmpada acesa, ou não tem, irmão, não, já era. Aquelas loucas acordaram e disseram: olha, dos dedos seu azeite, que a gente está apagando a lâmpada. E ela falou: não, vai comprar, porque senão vai faltar para você e para nós. Então elas correram comprar. E pior, acharam quem vendia. Aí quando elas voltam, Jesus disse: olha, essa unção comprada aí não vale. Diga glória a Deus. Essa unção comprada não vale. Esse chamado que nasceu num seminário de teologia não vale para mim. Esse chamado que nasceu numa faculdade de teologia, para mim não vale. Está entendendo, sim ou não? Agora é tarde. Tinha que ser naquela hora. E aí Ele amaldiçoa a figueira e ela seca até as raízes, irmão. Em contrapartida, você vai ver muita árvore feinha, que até parece estar morta, mas vai estar recebendo vida da cabeça, que é Cristo, e não das raízes. Diga glória a Deus. Preste atenção na analogia que eu estou fazendo. Apocalipse, abra lá, capítulo 22. Ainda estou falando verdadeiro e falso, irmão, então tem que prestar muita atenção. Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore do que, igreja? Do que, irmãos? Da vida, que produz o que? 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde do quê? Das nações. Então olha o que Deus está dizendo: a árvore está lá, e ela é a árvore de vida, produzindo 12 frutos, os 12 frutos do Espírito. As folhas das árvores é para a saúde das nações. Então essas árvores que só tem folhas, você vai ver um monte de crente doente embaixo, esperando cair uma folha ali para ele também ficar curado, porque a folha é para a saúde. Só que essas árvores que o Pai não plantou, elas não deixam as folhas caírem, elas não compartilham com o povo, irmão.
elas não repartem com a igreja. Então o benefício do evangelho é só dele, só da árvore. Então se as folhas é para a saúde e ela está na árvore, então a árvore está bem. Está entendendo, sim ou não? Só que quem está embaixo está doente, porque precisava da folha. Então você vê líderes ricos, prosperando, família, uma bênção, não tem confronto na família, filhos muitas vezes no pecado, mas aparentemente está tudo lindo. E aí você vê os membros dessa igreja, dessa congregação, doente. Os líderes são ricos e os membros cada dia mais miseráveis. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Por quê? Porque ele segura as folhas só com ele. Eles não compartilham da verdade que liberta. Eles não compartilham com o povo. Porque se eles libertar o povo vai ter que vir para essas igrejas de livre e espontânea vontade. Eles não vão ter mais persuasão sobre a igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então eles prosperam, eles crescem, eles têm sucesso, e quando eles sinalizam que uma vida com Deus é uma vida de sucesso, adivinha quem eles usam de exemplo? Eles. Não, porque a vida com Deus é uma vida de sucesso, olha para mim, sucesso. Não, porque a vida com Deus é uma vida de saúde, olha para mim, saúde. E aí os membros vão ficando doentes nessas igrejas, bitolados, fanáticos, cegos, que não querem ver, que só veem aquilo que a liderança quer que eles enxerguem. Então são pessoas, irmão, que entram em conflitos até com a própria família, em nome de uma religião, entram em conflitos com outras denominações em nome de uma religião, amaldiçoa pessoas em nome de uma religião. Olha o que acontece debaixo dessa árvore aqui, a árvore da vida, versículo 3: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Pastor, eu estou mudando de igreja. Não, irmão, você está amaldiçoado se você sair daqui. Essas árvores não foi o pai que plantou, irmão. Não recebe vida do cabeça, que é Cristo. Porque se recebesse, seria árvore de vida. Então não haveria maldição, haveria bênção. Ô irmão, o senhor tem certeza disso? Tem. Então Deus te abençoe, vai com Deus. Amém, gente? Por que eu estou te falando do falso? Para você detectar o verdadeiro. Por que eu estou te apresentando o falso? Para você valorizar o verdadeiro. Amém? Amém, gente? A Bíblia diz, olha, ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Servirão quem? O Cordeiro, não a árvore. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, leia de novo, versículo 3: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quem? O Cordeiro. Servirão a Deus e não a árvore. Hoje a gente vê, irmão, uma geração de cristão doente, servindo a árvore e não o Cordeiro, servindo a árvore que possivelmente nem foi o pai que plantou, e não o Deus vivo. Então a árvore que o pai plantou, ela não retém
para ela. A árvore que dá fruto, ela dá fruto para outros comerem. Diga glória a Deus. Paulo disse: em mim opera a morte, para que vocês operem a vida. Eu me gasto e ainda me deixarei gastar pelo bem de vocês. É isso que Paulo disse. Você está entendendo, sim ou não? Então ele não detém com ele aquilo que Deus está dando. As folhas, ele não segura com ele. Não, ele exporta as folhas para a saúde de quem quer ficar curado. Diga glória a Deus. De quem quer, não é quem precisa. Porque tem gente que não quer ficar curado. Tem gente que está cego e quer continuar cego. Tem gente, irmão, que está vendo, compactuando, amaldiçoando, falando mal pelas costas e contribuindo. Aí Jesus olha e diz: hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração ainda está longe. Irmão, para posicionar o coração perto de Deus, vai ter que ter posicionamento. E toda vez que tiver posicionamento, vai ter que ter confronto. Amém? Amém, gente? Você está pronto para isso? Porque se eu for a árvore plantada por Deus, eu vou produzir os 12 frutos, irmão. Não é um ou outro não, é os 12. Que a igreja muitas vezes nem sabe quais são. Por isso compactua com os bandidos. Por isso congrega em locais que Deus não está mais. Porque elas não conhecem. A Bíblia diz: o povo sofre porque falta o conhecimento. A partir do dia que você tem o conhecimento, irmão, a ignorância, ela não te laça mais. Se tem uma coisa que o ladrão não pode roubar, é conhecimento. Diga glória a Deus. Ele mata, rouba e destrói, mas o conhecimento, ele não tem poder de roubar. Amém? Pode entrar um bandido na sua casa e levar tudo, mas não vai levar o conhecimento que você teve do colegial, de quando você estudava. Pode levar o seu diploma, mas não vai levar o conhecimento que você tem. Mas a gente não investe em conhecimento. A gente procura a Deus, honra a Deus só com os lábios. Não, eu tenho que aproximar o meu coração. Então você vai ver muita árvore feinha, até sem folhas. Por quê? Porque exportou as folhas para a saúde de quem queria ficar curado. Diga glória a Deus. É isso que muitas vezes acontece. Eu estava aqui ontem com os irmãos e falando para eles que essa semana, do dia que Deus me deu a palavra, começou uma situação muito ruim dentro de mim. Eu estou uns 4 dias, irmão, meio amargo, meio angustiado, meio para baixo. E aí tem um texto que diz que quando Deus libera a palavra, na nossa boca ela é doce como mel, mas no ventre ela amarga. É igual aquela comida estragada, que você come, é saborosa, mas é que bate aqui e você só vai ficar bom de novo quando jogar para fora. Então quando Deus me deu essa palavra, irmão, é gostoso ter a revelação de Deus, ouvir Deus falar com você, mas a hora que ela cai aqui, irmão, ela não vai fazendo bem. Porque o encargo que você carrega não é brincadeira, irmão. Você está entendendo, sim ou não? A responsabilidade não é brincadeira. Não é vestir uma gravata e vir no culto pegar o microfone para pregar. Não é. Paulo diz: em mim opera a morte, para que em vocês opere a vida. Então eu estava ansioso por hoje, para pôr para fora, irmão, para vomitar o que Deus tinha colocado para dentro. Mas é para quê? É para o seu bem-estar. Amém? Agora isso aí que eu estou liberando vai entrar em você. Só que se você detiver em você, vai fazer mal. Você vai ter que pôr para fora. Você tem que compartilhar, irmão. Se o meu evangelho está encoberto, para os que se
perdem está encoberto, disse Paulo. Tem que propagar, irmão. Nós somos agentes das boas notícias. Amém. A má notícia, irmão, ela corre numa velocidade absoluta. A boa notícia, ela fica parada. Por quê? Porque os portadores dela são preguiçosos, são egoístas. Muitas vezes a gente recebe e fala glória a Deus. Nossa, agora eu estou indo num lugar que está me edificando, a verdade é pregada. Irmão, outras pessoas precisam saber disso. Pastor, mas nem todos querem, mas sempre haverá um remanescente. Diga glória a Deus. Nós somos um remanescente, nós somos um grupo de remanescente. Amém? Nós somos um broto replantado. Diga glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Essas árvores, elas amaldiçoam. As folhas são só para a saúde própria. Quem fica em volta continua doente. Irmão, são pessoas que carregam demônio, os mesmos demônios. São pessoas que carregam ignorância, a mesma ignorância. Você fala 1000 vezes para ela: irmã, não é assim, é assim. Você vai ter que falar 1001, 1002, 1003, 2000, 15.000, porque está doente. Ela precisa da folha da árvore da vida, que é para a saúde das nações, dos povos. Amém? Amém, povo de Deus. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo o peso da responsabilidade dessa palavra? Pastor, quem são os homens que nunca deveriam ter sido levantados? São aqueles que não foi o Pai quem os levantou, mas alguém levantou eles. São aquelas árvores que não foi o Pai que plantou, mas alguém plantou eles. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4. 1 Samuel 16, 4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel 16, versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Olha aí, Jesus come na mesa do pecador, o pecador não come na mesa de Jesus. Ele está dizendo: olha, eu vim sacrificar ao Senhor. Se você se santificar, vem sacrificar comigo. Até oferecer oferta, você tem que estar consagrado a Deus. Amém? Versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde, irmãos? Para o coração. Eliabe representa um homem que nunca deveria ter sido levantado. Glória a Deus, ele não foi, mas muitos outros já foram, irmão. Agora, por que Samuel iria levantá-lo? Primeiro, porque não ouviu a voz de Deus. E por que ele não ouviu a voz de Deus? Ele buscou um padrão. A Bíblia diz que Saul, o rei atual, reprovado por Deus, dos ombros para cima sobressaía a todos os homens de Israel, ou seja, era um homem alto. Então quando Samuel bota os olhos nele sem ouvir a Deus, ele já lembra do padrão antigo, Saul.
Nossa, ele é tão alto quanto Saul, ele é tão forte quanto Saul, deve ser esse o ungido do Senhor. Irmão, toda vez que você deixar de ouvir a voz de Deus para determinada coisa, você vai seguir um padrão. Você vai seguir um padrão. Vou dar um exemplo. Pedro, ministro de louvor, falei com ele, falo com ele sempre, constantemente. Busque a Deus, fala para Deus: Deus, me dê letras de canções. Deus, se o Senhor não me dê, qual é o louvor que eu tenho que cantar hoje? Porque eu estou ministrando a tua palavra em forma de louvor. Mas aí tem o dia que a gente não consegue ouvir a Deus. E aí o que a gente faz? Segue um padrão. Não, eu vou cantar essa aqui, porque essa aqui é de adoração. Não, eu vou cantar essa, porque essa aqui é música de olhos fechados. Se é outro ministério, não, vamos cantar essa, porque essa aqui é um corinho alegre. Vai seguindo um padrão, você está entendendo, sim ou não? Irmão, Deus, quando é Deus que faz, Ele não segue um padrão. Diga a glória a Deus. Deus ainda está escolhendo os que não são, para confundir os que são, irmãos. Esse é um tempo que Deus vai levantar pessoas fora do padrão. Olha para a internet hoje, irmão, você vê jovens pregando o evangelho, cheio de tatuagens. Não estou dizendo que sou contra ou a favor, mas é fora de um padrão religioso que nós conhecemos. E esses jovens, eles carregam a verdade, eles pregam um evangelho puro, muito mais do que aqueles do padrão. A Bruna outro dia me apresentou um pregador, e eu falei: Jesus. Falei: sério? Ela é? Falou o nome da igreja, eu falei: Jesus. Um nome maluco. Nem na minha infinita criatividade eu ia pensar num nome desse para pôr na igreja. Aí eu fui parar para ouvir esse camarada. E quando eu ouvi ele pregando, eu ouvi algo que eu nunca ouvi dentro dos padrões. Ele disse assim: quando a Bíblia diz que a gente tem que voltar ao primeiro amor, não é o primeiro amor de quando você começou na igreja ou na obra. A Bíblia diz, ele falando, que o primeiro amor é o de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. Quando é voltar ao primeiro amor, é voltar ao amor de Deus por nós. Então você está se esfriando, morrendo, desanimando, mas quando você se volta para aquele que te amou primeiro, eu nunca ouvi isso na vida. Eu nunca vi, irmão, um pastor do padrão pregando uma verdade dessa. E está lá na Bíblia, claro como o sol do meio-dia. Só que a gente que deixou de ouvir a voz de Deus, vai ouvindo um padrão, vai seguindo um padrão. Irmão, quando é Deus que faz, Ele mexe nos padrões. Quando João apareceu pregando, João era um louco, varrido, doido, irmão. O homem comia gafanhoto, morava no deserto e pregava o evangelho. Imagina congregar numa igreja dessa. Doido, confrontava as autoridades, pregava contra quem Deus mandava falar. O povo vinha para se batizar e ouvia a pregação, e ele está dizendo: quem mandou vocês vir? Hoje a gente luta para trazer o povo para a igreja. Ele dizia: quem mandou vocês vir? Raça de víboras. Digo para vocês que se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Fora do padrão. O padrão estava lá nos grandes templos, cheio de ouro. O próprio Jesus Cristo diz: o que vocês foram ver no deserto? Um rico? Um homem de trajes de linho fino? Não. Eu digo o que vocês foram ver no deserto: uma cana agitada pelo vento.
Ou seja, ele era um nada, irmão, fora do padrão, mas a palavra de Deus estava na boca dele. Quando é Deus que está fazendo, Ele vai mexer nos padrões. Ele olhou e falou para si mesmo: aqui está o ungido do Senhor. Aí o Senhor falou com ele: não é esse não, porque você só olha o que está diante dos seus olhos, você só consegue enxergar um padrão. Eu olho para o coração e eu tenho rejeitado. Só tem folhas, só tem aparência, parece que é, mas não é. Está entendendo o que estou dizendo para você? São homens que nunca deveriam ser levantados, e foram, e por que foram? Porque não existia Samuel na época. Porque não é errado você discordar de Deus, irmão. Segundo a análise do próprio Samuel, Eliabe era o homem, e na análise de Deus, Davi era o homem. Então havia uma discordância. Errado é você se rebelar contra a vontade de Deus. Amém? Você deve obedecer a Deus mesmo discordando. Unge esse, porque é esse que eu escolhi. Deus, eu não concordo não, mas o Senhor está mandando. Lembra de Zacarias lá no Novo Testamento? Vai na rua chamada direita, pergunta na casa de um homem por Saulo de Tarso: Senhor, esse homem está matando os crentes, está prendendo todo mundo aqui, ele tem autoridade, ele vai me prender. Vai, porque eu estou mandando, para mim ele é um vaso escolhido. E Zacarias foi, ele não concordou, mas ele obedeceu. Não é errado discordar de Deus, errado é se rebelar contra a vontade dele. Então quando Deus falar: perdoa esse, porque eu estou mandando, você vai e perdoa. Você pode não concordar, mas você tem que se sujeitar, porque você não pode ser uma árvore só de folhas. Você tem que dar o fruto que Jesus está pedindo. Perdoa quantas vezes eu te mandar, porque eu estou mandando. Pastor, mas eu não concordo. A gente perdoa, a pessoa faz de novo, perdoa, faz de novo, perdoa. Porque Jesus mandou perdoar. Está entendendo, sim ou não? Você pode discordar, o que você não pode é se rebelar. Amém? Amém, gente? A gente precisa prestar atenção nisso, porque Eliabe são homens de aparência, que nunca deveriam ter sido levantados. Homens de currículo, homens de mestrado, de doutorado, de seminários. Pedro não frequentou nenhum seminário, irmão, mas na sua santa ignorância ele conseguiu pregar o que Jesus mandou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3.000 almas se converteram num só culto. Se converteram, não é que foram para o culto. Está entendendo? Ele não tinha nenhum curso de teologia, não. A Bíblia diz que Pedro era semi-analfabeto, iletrado. Mas quando Jesus foi preso, ele está lá no meio das pessoas. Uma mulher fala: você é um deles, porque a tua fala denuncia que tu és um deles. A tua fala denuncia o que de você, irmão? Os teus olhos denunciam o que de você? Nós temos que atingir um nível maior espiritual. Amém? Porque senão nós vamos ser presas fáceis para homens que nunca deveriam ter sido levantados por Deus. Homens que não deveriam estar onde estão, porque não foi Deus quem os plantou, e vão ser arrancados. E os membros que lá estão doentes. Por quê? Porque as folhas são detidas na árvore. Eles não servem o cordeiro, eles servem a árvore.
Está entendendo? Estão doentes, não conhecem a Deus, não se alimentam de Deus. Nós precisamos ter esse discernimento. Amém? Você está em 1 Samuel, volta um pouquinho, capítulo 2. 1 Samuel 2, versículo 12. 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial se refere a um demônio. Deus está dizendo nas escrituras sagradas que o filho do pastor era filho de demônio. O problema com o filho de pastor já era antigo. Está entendendo, irmãos? Olha que pesado isso. Não conheciam a quem? Ao Senhor. Portanto, o costume daqueles sacerdotes, olha aí, eram filhos de demônios, não conheciam a Deus, mas eram sacerdotes. Foi o pai que plantou? Mas alguém plantou. Não conheciam a Deus, mas eram sacerdotes. Olha só, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na sua mão, e enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço, o servo, o obreiro do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar para o sacerdote, porque não receberá de ti a carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, senão por força eu tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta de quem? Então entenda aqui, ó. Havia uma caldeira, um caldeirão, um forno, que quando eles enviavam o sacrifício de animais, tinham que ser ali oferecidos a Deus, queimados, para que o cheiro subisse ao Senhor. Depois que fora oferecido ao Senhor, o sacerdote então comia, porque do Senhor é a primícia. Os filhos de Eli quebraram a lei, o protocolo. Então quando alguém ia oferecer o sacrifício, ele já mandava alguém lá e falava: ó, tira uma parte aí para mim assar para o sacerdote. A pessoa que sacrificava falava: olha, deixa eu queimar a gordura para o Senhor, depois ele pega o quanto ele quiser, vai ser dele mesmo, mas primeiro deixa eu oferecer para o Senhor. Aí o servo dizia: não, se você não der, eu vou tomar a força. O pecado não era comer da oferta, o pecado, irmão, era ridicularizar a oferta. O pecado era não honrar a Deus com a primícia. O pecado era não santificar aquilo que era santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? A oferta seria deles, mas ele está dizendo: não, eu não vou esperar ele oferecer todo o ritual para Deus. Eu estou com fome, me dá logo um pedaço aí que eu vou comer. Me dá logo aí um pedaço que eu vou comer. É como se você fosse entregar a sua fidelidade, e antes de você oferecer ao Senhor, o pastor fosse na sua casa pegar.
e você dissesse: não, pastor, domingo eu levo, porque eu vou oferecer a Deus. Não, irmão, mas eu estou precisando agora, é urgente. Não, pastor, mas eu ainda nem orei a Deus. E eu sei que muitos aqui já estão se sentindo repreendidos, porque a maioria de nós não apresentamos a Deus nossas fidelidades. A maioria de nós colocamos no envelope e trazemos na igreja. Jesus, quando recebe a oferta de 5 pães e 2 peixinhos, Ele ergue ao céu e diz: Pai, graças te dou, a primícia é tua. São só 5 pães e alguns peixinhos, mas a primícia é tua. Você está entendendo, irmãos? E o sacerdote: não, irmão, tanto faz, daí, eu vou levar, se não der eu vou pegar. Deus está dizendo: grande era o pecado destes moços. Amém, gente? São homens que nunca deveriam ter sido levantados. São árvores que o Pai não plantou, porque carnalizam aquilo que é santo e santificam aquilo que é carnal. Você está entendendo, irmãos? Eu já vi pastor colar cheque de oferta na testa para mostrar para os outros pastores: isso é fé, irmão, eu orei, Deus mandou. Eu já ouvi falar de pastores que desenhavam um círculo no chão, jogava as ofertas para cima, o que caísse dentro do círculo era dele. Homens que nunca deveriam ter sido levantados, porque não tem nobreza com aquilo que é santo. Não há problema em usufruir, porque a Bíblia diz que o sacerdote ele vai comer do altar. O problema é a irreverência com aquilo que é santo. O problema é profanar aquilo que é santo, sagrado. Irmão, a coisa é feia. Você está entendendo? Olha, pastor, não, até desanima de servir a Deus. Não, não desanima não, porque você tem que conhecer o falso para dar valor ao verdadeiro. Amém? Só conhecendo o falso você vai dar valor ao verdadeiro. Estou falando diante do Espírito de Deus para você. A minha tristeza é de saber que colegas que se dizem representantes de Deus vivem um nível espiritual pobre, miserável, um lixo desse. Um lixo, irmão. Aí vai alguém na igreja pedindo um socorro, ele dá R$2 para a pessoa e acha que está fazendo grande coisa. Aí pega 1,1% das doações, compra umas cestas básicas, entrega para os pobres e mostra para os crentes da igreja: olha, a gente usa a oferta da igreja para ajudar o próximo. Não, irmão, eu quero ver você dar para o próximo quando você tem apenas 2 túnicas, e aí você arranca uma e dá para ele. É isso que Jesus ensinou. Amém? Amém, povo de Deus? É sério essa palavra, e nós temos que tomar conhecimento dela, para poder nos firmarmos na verdade e nunca mais sair dela. Se firmar em Cristo, se firmar em Deus, irmão. Porque o apóstolo Paulo disse: se eu mesmo ou um anjo pregar outro evangelho além desse, já é maldito. Provérbios capítulo 6, a Bíblia diz que eu estou preso pelas minhas próprias palavras. O que eu estou pregando aqui, eu estou denunciando, mas pode ser uma denúncia contra mim mesmo no futuro, se eu não vigiar, se eu não guardar o meu coração em Deus. Eu quero ver, irmão, você ser de Deus é no meio da corrupção. Porque a maioria dos cristãos hoje
ela dança conforme a música. Se está todo mundo caindo para lá, estou indo para lá também. Se está todo mundo indo para cá, estou indo para cá também. Não, eu quero ver você remar contra a maré. Eu quero ver você fazer o certo, sendo julgado como se estivesse fazendo o errado. Você está entendendo, sim ou não? É sério, irmão, como um pastor da antiga igreja que eu estava colocou esses dias. A desculpa para se rebelar é dizer: não obedeço mais aos homens, só obedeço a Deus. Às vezes, irmão, nem a gente se rebela, porque por estar se sujeitando à vontade dos homens, muitos já se rebelaram contra Deus. Aí coloca um texto bíblico claramente distorcido, 1 Samuel 15, que diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Mas contra quem Saul se rebelou? Saul estava se rebelando no texto contra Deus. Para quê? Para fazer a vontade dos homens. Porque ele disse para Samuel: olha, eu matei todo mundo, mas o povo pediu para poupar, então eu ouvi a voz do povo. Então, para não se rebelar contra os homens, se rebelou contra Deus. Aí distorcem claramente, e os cristãos, meninos, doentes, caem. O que eu estou falando para você hoje, irmão, é para que você abra os olhos, porque você só vai ser um servo genuíno de Jesus Cristo se você conseguir ver essas coisas e ainda andar com propósito em agradar a Ele. Porque se você precisa de um conto de fadas para servir a Deus, você nunca vai servir a Deus. A realidade é mais dura do que você pensa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque tem gente que é assim, fica escandalizado. Aí Jesus está dizendo: você se escandaliza com isso, mas só isso? Não, irmão, eu preciso saber a real para poder me considerar um servo de Deus. Porque se você precisa de uma história fantasiada para servir a Deus, você não está servindo a Deus, não. Você está servindo a árvore que está fantasiando a coisa para você. Amém? Não, eu preciso saber, porque Jesus ele foi claro com os discípulos e disse: olha, eu envio vocês como cordeiro, mas é no meio de lobos. É no meio de lobos. Pastor, então o senhor quer dizer que está tudo errado? Não, eu quero dizer que tem muita coisa errada, mas sempre há um remanescente. Diga glória a Deus. Sempre há, irmão. E não sou eu quem está dizendo isso, é as Escrituras. A pergunta que não quer calar: por que os filhos de Eli estavam ali, no sacerdócio da casa de Deus? Se eles nem conheciam o Senhor, por que foram levantados? Quem os levantou? Pasmem, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli, porque o homem de Deus é assim, o seu nome nem aparece, e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Olha aí, o homem de Deus chega e fala assim: olha, eu não me manifestei à tua casa, eu não levantei você para ser sacerdote, para oferecer no meu altar todo o sacrifício, e dei a você todas as ofertas que foram queimadas, não antes de serem queimadas, todas as ofertas que foram apresentadas, não antes de serem apresentadas. Eu não dei tudo para você.
Versículo 29. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Por que Hofni e Finéias estavam lá? Porque o pai era pastor. Está entendendo? Porque Hofni e Finéias eram sacerdotes? Porque o pai era sacerdote. Não estou dizendo que filho de pastor não pode herdar um chamado. Estou dizendo que maioria das vezes nem conhece o Senhor, mas são financiados no ministério. Esposas de pastor, filhos de pastor. Filhos de pastor. São árvores que o pai não plantou, mas o pai, sacerdote, plantou. Você já deve ter presenciado isso. Filho de crente é tudo pecado, filho de pastor tudo pode. O filho do membro não pode nem chorar na igreja, o do pastor pode quebrar a igreja. Você já deve ter presenciado essas coisas. É sério, irmão. Deve ser lindo você ter um filho e ele herdar o chamado. Deve ser. Deve ser lindo. Mas a maioria das vezes, irmão, é financiado só pela vontade do pai. Deus fala com o sacerdote através de um homem de Deus que a Bíblia nem dá o nome, e fala: olha, você tem honrado mais seus filhos do que a mim. Você tem dado coices na minha palavra para honrar seus filhos. Nepotismo claro. Aí quando eu saí da igreja, disseram assim: é fácil, né, pescar no aquário dos outros, e os filhos que são levantados começam lá atrás, como o pai um dia começou, ou já pega o barco andando? Já parou para pensar nisso? Irmão, já fui pastor junto com filho de pastor. O privilégio, a proteção é clara. Mas quando é Deus que está levantando, Ele mexe nos padrões. Diga glória a Deus. Mexe nos padrões, irmão. Ele mexe nos padrões. Eu já assumi igreja, irmão, e filho de pastor brigou com o líder tomou a igreja e deu para o filho do pastor. Porque ninguém consegue aceitar aquilo que é fora do padrão. Davi foi ungido aquele dia, e depois que Samuel foi embora, Jessé mandou ele de volta para o curral. Jessé falou: vai lá cuidar das ovelhas, moleque. Está pensando porque foi ungido, é o cara, agora vai ser o bambambam. Você lembra de José? José começou a ter o sonho fora do padrão. Os irmãos enfurecidos, o próprio pai falou assim: então quer dizer que eu e seus irmãos vamos te servir agora? Porque a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que é fora do padrão, irmãos. Davi aparece e as pessoas começam a cantar o nome de Davi, e o Saul começa a dizer: daqui a pouco vão dar o reino para ele. O reino já era dele, irmão. Eu falei isso lá no outro ministério. Tem muita coisa que Deus já reprovou, só não removeu ainda, mas vai remover. E começou, hein? E começou, porque teve um João de Deus aí, que de Deus não tinha nada, já era.
Começou, eu estou falando de profecias dadas por Deus. Eu estou falando de um homem que influenciava milhares e centenas de milhares de pessoas. Não é um pastorzinho igual o Davi que cuida de meia dúzia de ovelha. Estou falando de um Saul, irmão, que está no trono, influenciando uma Israel. Não estou falando de um Davi que está lá lutando com o urso, leão, para defender poucas ovelhas, não. Atente para o que Cristo está falando. Amém? Por que esses homens estão lá? Muitas vezes por conta do nepotismo. É o sangue, é o padrão. Uns anos atrás, a Bruna ainda era mais novinha, entrou numa aula de teclado. E aí, quando já estava lá na frente, eu falei: Bru, para que você quer aprender teclado? Ah, para mim te ajudar na igreja. Eu falei: mas você nem congrega lá com a gente. Ah, mas se você precisar eu vou ajudar. Eu falei: não é assim, filha. Não é assim. Eu recebi um músico profissional na igreja. E ele disse para mim: pastor, olha, eu era de uma religião, comecei a ler a Bíblia, aprendi que estava tudo errado, estou aqui agora, quero servir a Deus. Vi que o senhor não tem ministro de louvor, né? Eu falei: não tenho. Então, eu sou músico profissional. Eu falei: oh, glória a Deus. Mas o senhor não vai cantar aqui agora não. Nunca mais vi, irmão. No outro dia já estava cantando em outra igreja. Está lá até hoje. Aí meteu o pau ainda em mim. Fiquei sabendo esses dias, olha que coisa. Porque nós estamos vivendo um tempo que o errado é certo, que o promíscuo é exibido nas ruas, sem nenhuma timidez. É ou não é? E aquilo que é santo se encolhe a cada dia, irmão. Se envergonha. O falso cristão não tem vergonha de bater no peito e dizer que é um verdadeiro cristão. O verdadeiro se encolhe, se esconde. O promíscuo se exibe para quem quiser ver. E o santo tem vergonha, o marido tem vergonha de andar de mão dada com a esposa na rua. E ser santo, irmão, você deve mostrar que ainda existem famílias. Amém? Tem vergonha de dar um beijo na esposa em público. Porque a santidade, ela vai se encolhendo, ela vai se escondendo, ela vai se intimidando, enquanto o promíscuo está ganhando terreno. Mas a Bíblia diz: haverá um caminho santo, e o imundo não vai passar por ele. Diga glória a Deus. Jesus diz, João 14,6: eu sou o caminho santo. O imundo não vai passar por mim. A figueira de folhas não vai passar por mim. Eliabe não vai passar por mim. Ofni e Finéias não vai passar por mim. Diga graças a Deus. O caminho santo, irmão, não é um montoeiro de sal na igreja não, tá? Não, vamos fazer aqui um corredor do sal, porque há um caminho santo. O caminho santo chama-se Jesus Cristo. Amém? O imundo não passa por Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Não passa. Amém? A gente precisa se libertar da ignorância. Por que esses homens estavam lá? Porque o Pai os plantou. Versículo 29. Porque dai coices no meu sacrifício, a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal das ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão o que, igreja? Olha, irmão, Samuel, ele até andou debaixo da tutela de Eli, um sacerdote caído, porque a Bíblia diz, ele não conhecia o Senhor,
não havia visão manifesta. 1 Samuel 3 diz isso. E a palavra era de muita valia naquela época, era escassa. Até o dia que Deus começou: Samuel, 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 Samuel. E quando ele diz: eis-me aqui, a primeira profecia que Deus libera para Samuel é contra o sacerdote dele, é contra o pastor dele, é contra o líder dele. Rebeldia, para quem gosta de falar. Aí o sacerdote ali diz para Samuel: o que Deus falou de mim? Peço que você não me encubra nada. Aí eu imagino Samuel: tem certeza? O senhor está pedindo, hein? E aí a hora que Samuel libera a palavra, eu imagino ele: você está se rebelando contra mim? Você está amaldiçoado, filho de Belial. Tempos de discernimento, irmão. A Bíblia diz que o povo de Deus é tão ignorante que não consegue discernir uma mão da outra. Nós não podemos mais ser esse povo, irmão. A gente vai ter que ter discernimento do que é verdadeiro e o que parece, mas não é, do que realmente é relevante e daquilo que não é. Amém? Amém, gente? Para encerrarmos, Timóteo, segunda carta a Timóteo, abra lá para a gente encerrar, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo 3, versículo 1. Timóteo era um jovem pregador, começando agora no ministério. Apóstolo Paulo treinava ele, era um mentor dele. Olha a carta que ele envia. Segundo Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de quem? De Deus. Pesado ou não? Só qualidade boa. Olha Paulo preparando Timóteo: cuidado, porque haverá homens amantes de si mesmo, que se endeusam diante dos homens, que se amam tanto, irmão, que se pudessem serem do sexo oposto, casava com ele mesmo. Tamanho é o ego. Amantes de si mesmo, avarentos, ensinam o povo a ser generosos, mas não são avarentos. Avarentos. Já vi pastor, irmão, de pegar um morador de rua, chamar ele lá fora, falar: você sabe ler, amigo? Sei, lê o que está escrito aqui. A igreja. Não é igreja? É, então, aqui a gente pede dinheiro, aqui a gente não dá dinheiro. Avarento. O
cara chegou para mim e falou: eu vou matar esse pastor dentro do estacionamento aqui. Ele está pensando que é quem para pisar em mim assim? Você vai ver, eu vou pegar ele saindo do carro lá, eu vou esfaquear ele. Eu falei: não, amigo, não vai cometer o pecado pior que o dele. Estava vendendo aquele saquinho de lixo. Falei: quanto você tem aí? Eu vou comprar tudo. Comprei tudo para acalmar ele. Mas está aí, ó, avarentos, presunçosos, que se acham soberbos. Não precisa nem falar, né? Que esse é o demônio de estimação de cada pastor. Todo pastor tem um demônio de estimação, que é a soberba, irmão. Arrogância. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Só tem um jeito de se reconciliar com homens assim, irmão: de você sendo a parte errada. Você pode estar certo, mas jamais vão reconhecer que você está certo. São irreconciliáveis. O único jeito de haver reconciliação é você lá se humilhar. Um dia eu tive um confronto assim. Eu estava para inaugurar uma igreja, e um líder meu disse assim: irmão, não espera por mim não. O que você precisar fazer, você vai lá e faz, porque senão daqui a pouco chega o dia da inauguração e tal. Na véspera da inauguração, um irmão liga para mim da cidade e fala assim: pastor, estourou um cano dentro da igreja, está inundado, o senhor tem que vir aqui. Aí eu liguei para comunicar: pastor, estou indo lá na cidade, lá que estourou um cano e tal. Mas o que você vai fazer lá, irmão? Eu falei: eu vou lá resolver, pastor, inaugura amanhã. Mas irmão, onde que é esse cano? Eu falei: não sei. O irmão ligou, estourou dentro da igreja. Mas quem estourou? Eu falei: não sei. Mas como estourou? Eu falei: pastor, posso ir? Eu não posso, porque eu não estou fazendo nada para mim não, estou fazendo para a obra. Você está nervoso, irmão? Vai orar. Desligou o telefone na minha cara. O outro do meu lado falou: até que enfim, meu, você falou alguma coisa. E eu já pesou, e eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Me rebelei. Já fiquei ali pressionado, falei: misericórdia, meu pai, e agora? Falei: não, eu vou ter que pedir perdão para ele. O outro fala: larga de ser bobo, rapaz, vai pedir perdão para ele o quê? Você falou tudo que a gente queria falar para ele. Aí ele chega, eu corro lá na sala: licença, pastor, parecendo aquele filho que fez arte, sabe? Entra aí, irmão. Falei: ô pastor, queria que o senhor me pedisse, pedir desculpa para o senhor. Irmão, eu fiquei pensando, né? Se fosse eu, né? Com o meu superior. Aí começou. Aí teve reconciliação. Aí daquele dia em diante a gente entendeu que para acalmar a fera era só pedir perdão, mesmo estando certo. Então qualquer coisinha que ele esbravejava, a gente: perdão, aí ele já acalmava. Porque são irreconciliáveis. São donos da verdade, irmão, que nunca erram, nunca falham, nunca pecam, nunca se equivocam. Na verdade, são deuses na terra. Só que todo posto de deuses é idolatria, Deus falou. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Amém? Irreconciliáveis, que mais? Caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. O que é crueldade para você, irmão? Porque eu já vivi isso também. De chegar e falar: pastor, olha, não tem comida na igreja, precisa comprar. Irmão, hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira vem pedir para mim, faz jejum até lá. Crueldade.
Eu lembro que essa noite, irmão, eu não dormi, chorando a noite inteira, porque eu falava com Deus e dizia: Deus, lá fora eu aceito passar fome, aqui não. Aqui não. Aí fui comer escondido na casa dos irmãos, né? Ô irmão, fiquei sabendo que você estava precisando de oração. Passou os 5 dias, eu voltei. Pastor, dá licença. Irmão, já veio pedir dinheiro para comprar comida? Eu tinha ido. Aí eu falei: não, pastor, isso aqui é. Mudei na hora. Para mim isso é crueldade, irmão. Porque a Bíblia fala para a gente dar de comer até os nossos inimigos. Amém? A Bíblia fala até os nossos inimigos. Que mais? Versículo 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Por que que ninguém nota que o camarada é isso tudo? Porque tem aparência. Então ele é avarento, mas tem aparência de generoso. Aí chega alguém pedindo, ele olha para o obreiro assim: ô Eduardo, dá um trocado para ele aí. Aí alguém olha e fala: olha, o pastor é bonzinho, né? O pastor nada, quem deu foi o Eduardo. Não vai ver nunca mais esse dinheiro na vida dele. É aparência. O que mais que Deus falou? Ele é soberbo, mas aí tem a aparência de uma falsa humildade. Porque, irmão, colocar a frase "é para a glória de Deus" no final da fala não sinaliza humildade. Sabe, não adianta eu chegar aqui e falar: irmão, um dia eu fui fazer uma visita, e aí eu orei com fé, e aí eu peguei a pessoa, e eu ponhei o paralítico de pé, para a glória de Deus, né? Que glória de Deus, irmão, você está se exibindo. Jesus fazia um milagre e dizia assim: ó, vai, mas não fala para ninguém, hein? Diga: louvado seja o meu Jesus. Amém, irmãos? Você está entendendo? Aí a gente coloca a frase: ó, mas é para a glória de Deus. Isso não está sinalizando humildade, não. Você quer se exibir, você quer aparecer para mostrar uma coisa que não é real. A Bíblia diz: quando você for louvado, deixa que outros te louvem, deixa que outros te exaltem. Então a aparência disfarça, a aparência enganou até Samuel, porque a aparência é o padrão, irmãos. Você está entendendo? Então, se eu seguir o padrão, glória a Deus. Você sabe que a atitude minha de sair de uma igreja e fundar uma igreja, ela não é reprovada só pela igreja de onde eu estava. Pode conversar com qualquer outro pastor aqui da cidade, nenhum deles vão aprovar, porque eles estão no padrão. Se ele aprovar, ele pode estar dando combustível para alguém da igreja dele fazer a mesma coisa. É o padrão. O que a Bíblia me fala? Olha o que a Bíblia me fala. Versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes o quê? Destes o quê? Rebeldia. Às vezes, para não se rebelar contra Deus, você vai ter que se rebelar contra os homens. Afasta-te. Paulo falou para Timóteo: afasta-te desses. Amém, gente? O machado está no pé da árvore. Um dia Jesus vai pegar, e ele está dizendo: a árvore que não foi plantada pelo meu pai vai ser arrancada. Mas enquanto ele não pega, pegue você no machado. Corte fora da sua vida os falsos profetas, irmão. Amém, gente? Peça a Deus discernimento. Clame ao Espírito de Deus, irmão. Se envolva com Ele, torne-se um com Ele, porque pode enganar você, mas não engana Ele, irmão.
As folhas podem impressionar você, mas não impressiona ele. Era a aparência, irmão. E ele está dizendo, é só folhas. Vão secar até as raízes. Porque as folhas era para estar curando as pessoas. Há uma diferença de não ter folha e estar seco. Amém? Há uma diferença de não ter nenhuma folha e estar morto. Todo aquele que está vivo pelas raízes vão secar até morrer, irmão. Você vai viver para ver isso. Que o Espírito Santo te faça lembrar dessa profecia. Mas aquele que recebe vida do cabeça, que é Cristo, ainda que sem folhas, aparentemente morta, mas curando as pessoas e recebendo vida da cabeça, que é Cristo. Diga glória a Deus. O que eu tenho que fazer? Afasta-te. Afasta-te. Amém? É o recado de Deus para nós hoje. Diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas.